Olá, eu sou o Wellington e estou aqui agora para dizer para você que a missão continua. A missão deixada pelo Senhor para cada um de nós, salvos no Senhor Jesus, a Igreja de Cristo, ela continua. Sabemos que nós temos uma grande responsabilidade. E antes de falar sobre esta missão, eu quero então falar sobre esta responsabilidade. É comum pensarmos que as crianças elas são guiadas pelos seus desejos, pelas suas emoções. Um jovem, um adolescente, é normalmente dirigido pelos seus ideais. Mas um adulto, a gente subentende que ele deve ser dirigido por suas responsabilidades. Assim deve ser. Este é o ciclo da maturidade, incluindo a vida cristã. E nós temos uma responsabilidade dada pelo Senhor à igreja, a nós, a mim, a você, como salvos em Cristo Jesus, de assumirmos esta responsabilidade de pregar o Evangelho, de realmente concluirmos ou prosseguirmos com a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, que sejamos realmente maduros espiritualmente falando, adultos espirituais, que assumem a responsabilidade e não mais sejamos guiados pelos nossos desejos, nem mesmo pelos nossos ideais, ainda que os tenhamos, mas guiados sim por nossa responsabilidade cristã, de anunciarmos o Evangelho. Então, assim sendo, falaremos um pouquinho sobre a nossa missão, a missão que continua. Qual é então esta missão? Vamos entender um pouquinho, ou relembrar aqui a nossa missão. O texto base que nós temos aqui é o texto de Mateus 28, 18 a 20, bem conhecido como a Grande Comissão. E vamos ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão é uma grande responsabilidade. Apenas pensando aqui num breve contexto do que estava acontecendo em volta desta ordem que o Senhor nos deu, a gente pode olhar um pouquinho atrás e ver que isso, evidentemente, aconteceu após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, as mulheres vão ao sepulcro e encontram um anjo sentado em cima da pedra. E este anjo, quando elas chegam ali e veem que o corpo não está ali, eles relembram elas de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, não é? Como ele havia dito, e que elas deveriam ir e comunicar. Preste bem atenção nesta palavra, comunicar. Elas deveriam ir anunciar, contar aos discípulos o que elas tinham visto, o que tinha realmente acontecido. E anunciar a eles que o Senhor Jesus encontraria os discípulos onde ele já havia estipulado, lá na Galileia. E essas mulheres, quando saem dali, eu posso imaginar que desesperadas, né? Talvez até amedrontadas, assustadas com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo alegres com a notícia, talvez, e ao caminharem para poder anunciar aos discípulos o que aquele anjo havia dito, elas encontram Jesus no caminho, né? Que depois, evidentemente, abre seus olhos para que elas entendam de fato quem era ele, e ele então as anima e reforça novamente o recado: vão e contem aos discípulos que eu estarei esperando eles lá na Galileia, como eu já tinha preparado, já tinha dito. Eles sabem onde nós vamos nos encontrar, não é? Então os discípulos, depois de receberem essa notícia, eles vão para a Galileia, para um monte designado. E quando chegam lá, Jesus então vai ao encontro e dá essa ordem para eles, que é a grande comissão. E essa ordem se estende a cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus, como salvos, servos do Senhor Jesus comprometidos e que devemos assumir a responsabilidade como cristãos maduros. Vejamos então alguns pontos fundamentais dessa ordem que o Senhor nos deu. A autoridade de quem nos dá esta ordem é do próprio Deus, como descrito no versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda, não pouca e nem muita, mas sim toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade
foi dada pelo próprio Pai Celestial ao Senhor Jesus, que estava anunciando esta ordem, esta missão, esta grande responsabilidade de anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Então, a autoridade é dada pelo soberano Pai Celestial, o Deus Criador do universo. E para que entendamos isso, o próprio Isaías, ele teve primeiro uma visão, não é? Lembrando aqui do profeta no Velho Testamento. Ele teve a visão do Senhor sentado no alto e sublime trono. Essa visão foi muito importante para que ele entendesse quem é o Deus que nos chama para uma grande obra, para uma grande comissão, para um grande serviço. Assim podemos ver na vida de outros servos, e aqui mais um que eu gostaria de anunciar, de contar, é do próprio apóstolo Paulo, que ele então recebeu também uma visão celestial, e ele não foi desobediente a esta visão celestial, como ele mesmo anuncia. Porque ele teve a visão do próprio Deus, recebeu uma chamada ali, e foi direcionado a pregar o evangelho aos gentios. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus, somos comissionados, somos realmente incluídos na grande comissão como responsáveis de anunciar o evangelho a toda criatura. Então, quem é que nos dá esta ordem? O Pai Celestial. Precisamos conhecer a fonte da ordem. Quem é que nos deu? Quem é que nos comissiona? Quem nos deu esta ordem de anunciarmos a toda criatura. E este conhecimento é que vai nos impulsionar a obedecer com fé e confiança a ordem nos dada, que nos foi dada. Então, a pergunta que cabe aqui: você conhece a Deus e confia neste Deus? A palavra de Deus, lá em 2 Pedro 3,18, está dizendo que devemos antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quanto mais nos aprofundamos neste conhecimento e entendemos quem é o Deus que nos dá a ordem, nós podemos então nos maravilhar com Ele, assumirmos então a nossa responsabilidade e obedecermos à ordem do Pai Celestial. E aí podemos dizer, como Pedro e João disse lá em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se estamos realmente nos alimentando, experimentando cada vez mais do conhecimento de Deus, isto nos fortalecerá e nos impulsionará a obedecer à ordem dada pelo Pai Celestial, que tem toda a autoridade e deu toda esta autoridade ao Senhor Jesus para nos comissionar para esta grande comissão. Então a ordem é dada pelo Pai Celestial e precisamos conhecê-lo. Uma outra faceta desta missão é que a própria ordem dada, ela tem alguns comandos intrínsecos. Veja aí no versículo 19, não é? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois adiante ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Pensando no versículo 19 aqui, eu gosto de dizer assim para as minhas filhas às vezes, uma ordem dada precisa realmente ser obedecida imediatamente. Se não for obedecida imediatamente, já configura-se uma desobediência. Então, se eu der alguns comandos para elas, vamos supor, durante a manhã, eu quero que vocês, por favor, arrumem o quarto, escovem os dentes e venham tomar café. 3 comandos simples. Ele precisa ser obedecido imediatamente. Se demorar, começar a fazer outra coisa, não existe contar até 3. Isso já configura-se uma desobediência. Então, elas precisam obedecer imediatamente. Precisamos ensinar os filhos realmente essa dinâmica da obediência. E assim, para a nossa vida de maturidade espiritual, precisamos entender também que precisamos obedecer à ordem do Senhor imediatamente. Uma ordem dada pelo Senhor, pelo Pai Celestial, que tem toda a autoridade, precisa ser obedecida imediatamente. Então, quais são os comandos desta ordem que nos foi dada aqui? O primeiro comando é ide. Enquanto nós estivermos indo, enquanto estamos no caminho do lar celestial e não chegamos lá, fomos salvos por Cristo Jesus, mas no momento que fomos salvos, já não fomos direto para o céu. Continuamos aqui neste mundo e temos uma ordem dada pelo Senhor. Por isso continuamos aqui, para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Por isso, ide. Enquanto você está indo no caminho, faça a obra pela qual eu os comissionei. Seja obediente, pregue o Evangelho. Então, enquanto estamos no caminho, vamos fazendo a obra onde o Senhor nos colocar,
seja aqui, numa aldeia, em qualquer outro lugar, o Senhor deseja nos usar. Ide, enquanto está indo em movimento, pregue o evangelho. Quer seja em tempo, fora de tempo, oportuno ou não, preguemos o evangelho. O segundo comando, fazei discípulos. Fazer discípulos, nós só podemos fazer algo e sabemos disso pela palavra de Deus, como diz em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. Óbvio que eu e você não temos capacidade por nós mesmos, nenhuma, de produzir discípulos. Quem vai realmente fazer discípulos por meio de nós, se obedecermos à ordem, é o próprio Senhor Jesus. É Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Nele nos movemos e existimos, como diz Atos 17:28. Por isso Ele quer nos usar para fazer discípulos, mas nós somos apenas instrumentos. Mas quem faz e é totalmente poderoso e suficiente para forjar o caráter de Cristo na vida dessas pessoas é o próprio Senhor Jesus, por meio da sua palavra, pelo convencimento do Santo Espírito, guiando essas pessoas na maturidade cristã, assim como tem acontecido com a minha vida e a sua vida também. Por isso, sejamos obedientes e instrumentos usados nas mãos do Mestre para que façamos discípulos de toda a criatura, não é? Por onde formos. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí, vai num âmbito transcultural, urbano, seja onde for, devemos então pregar o evangelho e a visão de Deus é o mundo. E como diz um anônimo, que o campo é o mundo. E qualquer visão menor que o mundo estará fora da visão de Deus. E se o campo é o mundo, devemos incluir todas as pessoas e de pregar o evangelho a toda criatura, incluindo, e eu faço um adendo aqui, as pequenas criaturas, ou seja, as crianças, os pequeninos, eles também podem crer no Senhor Jesus e eles não devem ser desprezados. Não desprezeis os pequeninos. Então deixe que as crianças venham até o Senhor Jesus, não as impeçam, mas abra o caminho e deixe que elas venham até o Senhor Jesus e creiam também, sejam salvas e recebam o crescimento espiritual, se tornando verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Então o comando, ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí, o próximo comando, batizando-os. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do único verdadeiro Deus, para que eles realmente demonstrem aqui, né, este passo de fé, esta obediência de que realmente se identificam com os salvos, são realmente discípulos do Senhor Jesus. E para isso, caminhamos uma jornada com eles, até que eles realmente entendam e obedeçam esta ordem do batismo. E o quinto comando que eu coloquei aqui, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos o Espírito Santo para nos lembrar das verdades, como diz João 14:26, que ele nos faria lembrar de tudo o que o Senhor nos tem ensinado. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, para que então transmitamos a verdade para esses novos discípulos também. Interessante lembrar aqui do apóstolo Paulo, que orava pelos efésios, se colocava de joelhos, por muitas vezes pelos salvos, até ver Cristo formado na vida deles, não é? Para que Cristo reinasse abundantemente na vida daqueles irmãos. Assim ele coloca ali no capítulo 3 de Efésios. E, mencionando aqui Gálatas 4:19, quando o próprio apóstolo Paulo diz que ele sofria como se fossem as dores de parto, até Cristo ser formado na vida dos salvos. Ou seja, a nossa obediência ao Senhor Jesus é assumirmos as responsabilidades de ver Cristo sendo formado na vida dos salvos, de anunciar o Evangelho e ver esses novos salvos que creem no Senhor Jesus crescendo espiritualmente até o ponto de Cristo estar reinando de fato na vida deles, e não mais eles vivendo, mas Cristo vivendo neles, assim como deve acontecer comigo e com os irmãos também. Então, temos aí a ordem do Senhor, a grande comissão,
que todos nós estamos aqui responsabilizados e precisamos da maturidade cristã para assumirmos estas responsabilidades. Temos então a ordem dada pelo Senhor com todos esses comandos e uma promessa no versículo 20. Ele diz que ele estará, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa. A mesma mão que aponta a direção pertence à mão, o mesmo dedo que aponta a direção pertence à mão que dá o sustento. Ou seja, ele nos comissiona e diz, vai, mas ele também nos fortalece e supre cada uma das nossas necessidades, e para que preguemos o evangelho a toda criatura. Então, ele está conosco sempre. Ele manda, mas ele vai junto. Ele está conosco no barco. Ele vai nos direcionando. Ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele está nos direcionando e nos guiando nesta grande comissão e não nos deixa sozinhos e nem desamparados nesta grande obra que ele nos comissionou. Somos instrumentos, mas quem faz a obra é o Senhor Jesus. Ele nos convida a seguirmos e ele vai à frente nos fortalecendo e muitas vezes até nos carregando no colo nesta grande jornada. Ele está conosco, é o Emanuel, mas ele também está em nós, como diz João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui era uma promessa naquele tempo que ele estaria em vós. E nós vemos isso se concretizar em Atos 1:8, quando ele diz, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, onde quer que vocês forem, por onde estiverem neste mundo, para pregar o Evangelho. Então, nós temos o poder, o próprio Espírito Santo habita na vida do salvo. E aí então, ele está em nós, e nós podemos dizer, não nos falta mais nada para sermos realmente testemunhas do Senhor neste mundo, para pregarmos o Evangelho com ousadia e confiança, não nos envergonhando do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos, e se nós estamos nos alimentando, esta verdade invadiu a nossa vida, nós queremos e devemos assumir a responsabilidade e comunicar este Evangelho de forma clara, para que outros venham a crer também no Senhor Jesus, receber a salvação e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus também. Portanto, sejamos crentes maduros, assumamos de fato a responsabilidade de pregar o Evangelho, deixando de lado os nossos desejos, as nossas emoções, muitas vezes inclusive os nossos ideais, ainda que os possuamos. Mas o que deve direcionar a nossa vida espiritual com maturidade é a responsabilidade de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Portanto, comuniquemos com clareza o único Evangelho que não muda. E eu gosto de lembrar que esta mensagem, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, está descrito por Paulo em 1 Coríntios 15, 1-4, né? Mas lembrando ali 3 e 4, especialmente, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho, puro e simples, que Cristo morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou para nos perdoar e nos dar a esperança de vida eterna. Este é o Evangelho que devemos comunicar com clareza, seja em qualquer âmbito cultural, seja em qualquer classe aí social, incluindo as crianças. E se sabemos comunicar o Evangelho tão simples e claramente para uma criança, certamente o comunicaremos também para qualquer outro grupo. Portanto, não despreze os pequeninos. Preguemos o Evangelho a toda criatura, sejam grandes, pequenos e em toda a escala cultural, transcultural. Que Deus nos abençoe nesta responsabilidade.